Desde os primórdios da história, elas nos fascinam e amedrontam. Mas, na verdade, elas são janelas para o passado. Pessoas como eu ou você, mas que viveram há centenas, há milhares de anos. Ou animais que, séculos depois de extintos, continuam nos dando pistas sobre a terra do passado. Múmias, naturais ou criadas pelo homem, elas nos permitem conhecer nosso passado e prever nosso futuro. É o que você vai ver no Globo News Ciência e Tecnologia, que está começando. Mummies give us like a view to the past. We see the bodies, we see more than if we only have like skeletons, for example. So it's a different perspective. On the other hand, it's also scientifically interesting because they have more tissues preserved, soft tissue, so we can learn more about them. As múmias, elas despertam vários interesses, há muito tempo. Já interessava, inclusive, os viajantes gregos e romanos que iam para o Egito. A múmia, ela te dá uma oportunidade, como se fosse uma janela para você ver o passado. Você pode aprender várias coisas com elas, sobre a saúde das pessoas, a alimentação das pessoas que viviam no passado. Você pode saber também, com as novas tecnologias que são empregadas no estudo, a própria evolução das doenças. Você tem doenças que assolam a humanidade há séculos, e que num esqueleto às vezes não ficam preservados. E numa múmia sim, parasitas, por exemplo. E você pode ver como é que isso vem ao longo dos séculos numa mesma população, por exemplo. E então você pode estudar inclusive a evolução dessas doenças, desses organismos, como é que eles interferem na vida, ou prejudicam ou não a vida das pessoas. Então as múmias, elas são vistas hoje em dia como uma oportunidade única de você ter esse contato com uma população do passado, que não são estátuas, não são desenhos, pinturas, são seres vivos, são pessoas vivas, eram seres vivos, que ficaram em uma espécie de animação suspensa. A múmia sempre ficou, como você falou, muito associada ao Egito. A própria palavra múmia, mumia, do árabe, foi empregada no caso dos corpos embalsamados dos egípcios, dos antigos egípcios. Mas você tem múmia na América, múmia na Ásia, na América do Norte, na África, não só no Egito. Na Europa existem múmias. E, existem basicamente dois tipos de múmias, múmias naturais e múmias artificiais. Então, o estudo das múmias ele é uma coisa até bastante antiga. O que acontece é que com as novas tecnologias a gente consegue fazer um estudo não só mais preciso, mas não destrutivo. Então você não precisa mais abrir uma múmia, desenfaixar uma múmia, destruir o corpo para poder entender ou para poder visualizar a parte interna dele. We actually find mummies all over the world. There are animal mummies as well, like mammoth, for example. There are human mummies. There are human mummies which were mummified by intention, like in ancient Egypt, where people actually wanted to be mummified. On the other hand, there are mummies which are found incidentally, like for example in the ice or in the desert. So it's a whole range of different types of mummies. Múmias, por definição, são seres em que houve a preservação de tecidos moles, uma rica fonte de informações que vão muito além de simples fósseis ou esqueletos. Elas podem ser as mais famosas e, graças aos corpos embalsamados dos antigos egípcios, e a palavra múmia, usada por árabes e persas para designar não só corpos preservados, mas também substâncias como resinas e óleos usados na conservação. Mas as múmias egípcias não são únicas, e nem as mais antigas que conhecemos. We don't really know exactly how that started, but probably people first saw that if the body dehydrates, so if the water disappears, for example in the sand, in a hot, dry environment, the soft tissue preserves and the body looks more like alive. So probably the people then thought, okay, let's reproduce that artificially. And that was probably the starting point where everything sort of started and people created mummies by intention.
As múmias mais antigas já descobertas pertencem às culturas pré-colombianas que habitavam o altiplano andino. Vivendo próximo a uma das regiões mais altas e áridas do planeta, o deserto do Atacama, povos como os Xichorros e os Moche, e mais recentemente os Incas, tiveram muitos de seus ancestrais preservados pela desidratação natural e por outros processos. Algumas múmias Xichorro, encontradas por lá, chegam a ter cerca de 7.000 anos de idade. Mas foram os egípcios, obcecados pela vida no mundo dos mortos, que levaram a mumificação a novos patamares. As primeiras evidências da mumificação intencional no antigo Império do Nilo são de cerca de 3.500 anos antes de Cristo. À sombra das pirâmides, por 40 séculos, viajantes, exploradores e saqueadores garimparam o deserto atrás das riquezas associadas aos antigos faraós. Descoberto por Lord Carnarvon e Howard Carter, o túmulo de Tutankhamon transformou as múmias e sua lendária maldição em estrelas de cinema. The Egyptian mummies are mummified by intention, like the ones we are talking about now. So they actually opened the body, took the internal organs out. They actually replaced the internal organs, wrapped them. So they made a whole procedure actually to keep the body look like a real body. The Indian mummies, where there's less effort to actually do that, to a certain degree, they actually treated the body as well. They wrapped it, they washed bodies, so there was sort of similarities, but overall it's more a natural mummification, whereas the other one is more of an artificial mummification. Este ano, o Rio de Janeiro recebeu o 8º Congresso Mundial de Estudos em Múmias. Em debate, formas de preservar uma parte importante da história, da qual o Brasil possui diversos exemplares, grande parte no Museu Nacional do Rio. É um congresso que reúne basicamente a experiência que as pessoas têm no estudo dessas múmias, né, no estudo principalmente não evasivo, não destrutivo, desses corpos, de múmias do mundo inteiro. É a primeira vez que vem para a América Latina um congresso desse. A gente fica reunido aqui durante uma semana, apresentando tecnologias novas, né, recursos novos de estudo, resultados dos estudos que foram apresentados, né, estudos muito interessantes, às vezes sobre a dieta das pessoas. Então se mostrou, por exemplo, que nas múmias egípcias e nas múmias peruanas as pessoas sofriam de arteriosclerose, quer dizer, isso era ligado à alimentação das pessoas, o modo de vida delas, quer dizer, a gente associa, por exemplo, a arteriosclerose com uma doença moderna, né? Não é, né? Já existia na antiguidade, não só no Egito como na América. A gente tem múmias de outras regiões do mundo, temos múmias brasileiras, múmias naturais encontradas no Brasil, né? Corpos que secaram naturalmente, sem nenhuma preparação. A gente tem no museu cabeças maori, né? Da Polinésia, e elas têm tatuagens, por exemplo. Quer dizer, a mumificação preservou toda a tatuagem que as pessoas usavam em vida. Essas cabeças não são expostas, uma questão de respeito, né? O governo maori pediu que a gente não expusesse essas cabeças, elas são guardadas, né? Podem ser estudadas, mas sempre com autorização, né? Da tribo maori, da cultura maori, para apresentar essas cabeças. Então elas guardam as tatuagens. A gente tem uma cabeça de uma múmia egípcia, por exemplo, que tem as tranças ainda, tem os nós, né? Com o cabelo todo trançado, como ela usava em vida. Uma outra múmia também egípcia que a gente examinou, de uma jovem, ela também tem um coque, ela tem um penteado típico da época que ela viveu, né? Então você tem a moda também. O Brasil tem a maior coleção de múmias da América Latina, herança dos tempos dos imperadores que criaram aqui o Museu Nacional.
Mas não são só os habitantes do Antigo Egito que vivem entre essas paredes. O Brasil, poucos sabem, também tem seus representantes. As múmias que a gente tem, que não são muitas, né, que se encontram no Brasil, elas são de um tipo de mumificação que ela não é planejada, vamos dizer assim. Ela não faz parte de um processo que foi feito nos corpos. Os corpos são sepultados, são enterrados, né, em locais em que o próprio clima vai preservar. Então é o que a gente chama de múmia natural. Basicamente a gente tem dois tipos de múmias naturais, as que são feitas pelo frio e as que são feitas pelo calor, pela aridez. Então a gente tem aqui no Brasil algumas múmias que foram secando, né, o corpo foi desidratando e isso evitou a putrefação desses corpos. Entre os exemplos mais fascinantes de múmias estão corpos preservados pela natureza, muitas vezes por acidente. Um dos exemplos mais conhecidos foi Otzi, o Homem do Gelo. Evidências mostram que ele viveu há cerca de 5.300 anos, na região onde foi encontrado por turistas em 1991, nos Alpes, entre a Itália e a Áustria. O consenso para por aí. Até hoje, os cientistas discutem as causas que levaram à morte de Otzi. Frank Hulle é um dos pesquisadores que trabalharam com o Homem de Gelo. We can learn quite a lot, as I said, we in our center at the University of Zurich, we do, for example, molecular analysis, we do radiological imaging, so we can actually look at disease, we can see how disease pattern change through time, we can actually learn something about the disease itself on a molecular basis, how the virulence, for example, of a pathogen, how that changed, and that's important for modern medicine as well, because we want to know, when did resistance towards a pathogen evolved. So the evolution of disease actually is an important factor. On the other hand, we also have cultural information, social information, how people lived in earlier times, what they died from. So it's a whole range of issues which can be addressed.